A paz, igreja, a paz, povo de Deus, que Deus abençoe, tenha um ótimo domingo, e muita paz, muita saúde, e muita vitória para a glória do Senhor Jesus, que somos mais que vencedores em Cristo, não é verdade? A igreja estava aqui meditando na palavra e Deus falou comigo na passagem, muito forte, muito interessante. Tá? Eu não vou estar lendo a passagem aqui para poder o vídeo não ficar muito longo, mas está em Gênesis, tá? Você vai, se quiser, depois você medita, está em Gênesis. Você pode pegar ali do versículo 3 ao 5 e falar sobre a luz. Depois você pegar do 14 no 1, né? Gênesis 1, 14 ao 19, que fala sobre a criação da luz, do sol, da lua, das estrelas que Deus fez. Por que eu estou meditando sobre essa passagem de hoje? Porque eu pedi para Deus me revelar, me falar comigo sobre essa passagem. Por quê? Que muita gente lê a Bíblia, a gente fala, começa a ler a Bíblia em Gênesis, se torna meio confuso. E Deus, ele me revelou algo muito forte. E para pensar, Deus fala que diz aqui, ó, em Gênesis 1:3, e disse Deus, haja luz e houve luz. Por quê? Porque Deus, antes de começar a preparar a terra, de criar tudo, ele teve que ter a luz junto dele. Essa luz chama Jesus. Nada foi feito sem ele. Tudo foi com ele. O interessante é que, se você ler aqui no versículo 1, 14 ao 19, vai falar que a luz foi criada. Deus fez a luz no quarto dia. Fez o sol, as estrelas e fez a lua para iluminar a terra. Mas no primeiro dia, a luz já estava presente. Então, essa luz que Deus reflete que haja luz, não é a luz do sol, não é a luz da estrela, da lua, não. É a luz que ilumina o mundo. A luz verdadeira, que somos Jesus Cristo. Então, para que Deus começasse a fazer a obra dele aqui, nesse mundo, a luz tem que estar presente. E a luz é Jesus. Na nossa vida não é diferente, igreja. Para que você venha tomar decisões, para que você venha tomar atitudes, se você não estiver compactuado ou sintonizado com a luz que é Jesus, as suas decisões podem ser frustrantes. Por que frustrante? Porque pode dar errado e tem uma grande chance de dar errado. Por quê? Porque nós, com a nossa vontade carnal, com o nosso desejo, com nossos sentimentos, tomamos decisões sem pensar, tomamos decisões sem orar. E quando a gente toma essas decisões, tem uma grande chance de ser uma grande armadilha, uma grande frustração. Para pensar, quantas pessoas, quantas famílias que você olha para a sociedade e vê elas lá dentro da sua casa, dentro do seu lar, mas quando você olha para os filhos, é filho só da mãe, o outro é filho só do pai, mas estão juntos do mesmo lar. Ou seja, atitudes que eles tomaram, decisões que eles tomaram no passado, geraram consequências, geraram um filho. Atitude que o outro tomou no passado geraram consequências, geraram um filho. E depois juntaram a família com filhos que não são filhos dos dois ali unidos. Por que isso aconteceu? Por decisões tomadas no passado sem o consentimento de Deus. Namorou, fez as suas decisões erradas, gerou filhos. O filho hoje, o pai tá verdadeiro, o pai biológico, tá longe. Então, eles estão vivendo dentro de um ambiente de decisões erradas, de decisões tomadas erradas. Isso não quer dizer que Deus não vai abençoar, que Deus não vai prosperar a nova família, que Deus, ele é o Deus de misericórdia. O que quer dizer que vai gerar uma consequência na mente da criança. Então, nossas decisões erradas no passado fez com que hoje a nossa família não seja totalmente, sabe, unida de sangue pelo pai e pela mãe, por maioria das famílias hoje em dia. Se você for puxar hoje o contexto, a maioria das famílias, elas são unidas. O pai já veio com o filho, a mãe já veio com o filho, e ali se juntam e formam uma família. Importante
que estão tudo bem, andando um caminho novo, fazendo novas atitudes, beleza? Essa é uma área que Deus me colocou para falar assim, para a gente ter esse entendimento de que se nós não ensinarmos aos nossos filhos a fazer, a andar uma caminhada com Jesus Cristo, sabe? A fazer nossos passos, seguir com Jesus, nós decidimos seguir com Jesus, o destino dele pode ser igual ao nosso. Você acha que um pai e uma mãe que tem seu filho e vive o filho ali longe de um dos pais, você acha que ele é feliz com isso? Será que ele olha e fala, nossa, podia, a mãe dele tá aqui junto com a gente, a minha família podia ser completa? Só que muitos não são assim. Então, são decisões que a gente tomou no passado, que gerou uma consequência, gerou um fato, e aconteceu, a gente perdemos a essência de Deus aqui no momento. Por quê? Porque fizemos decisões erradas, onde teve consequências, e essa consequência vai ficar para a vida inteira. Só que eu quero que você entenda que Deus, ele é um Deus de paz e de amor. Ele vem para quê? Para que venha te dar luz. Se você começa a entender que tudo que você fez não foi de acordo com a vontade de Deus, você começa a colocar Deus na situação que vai acontecer na sua vida, as coisas vão começar a tomar outro rumo. O que era para dar errado, vai começar a dar certo. O que era para ser frustrante, vai começar a ser prazeroso. Sabe? É isso que Deus quer, que Ele pode, Ele tem o poder de modificar a situação a partir do momento que você deixa Ele tomar conta. Deixa Ele ser o centro de tudo. Ele é a luz do mundo. A Bíblia fala lá em João 1:7 que João ele veio, né, para testificar da luz. Essa luz é Jesus. E essa luz veio para iluminar o mundo. Então, ou seja, ele veio para nos iluminar. Um homem sem Jesus, ele é um homem que anda em trevas. Por mais que seus olhos estejam vendo esse mundão todo, se está tomando decisão sem a vontade de Deus, sem a presença do Espírito Santo, sem a presença de Jesus, você está vivendo em trevas, está tomando decisões que depois vai gerar consequência. Imagina comigo uma pessoa que está com problema financeiro, aí chega ali, olha para o seu banco, vê uma oferta de crédito, aquela oferta que enche os olhos, e você, nossa, isso aqui vai resolver o meu problema. Aí vai lá sem pensar, faz o empréstimo. O dinheiro está na mão, só que você vai olhar para o boleto, para as faturas, você vai pegar 3, 4 vezes mais o valor daquilo. Uma dívida que vai durar 3, 4 anos. Um compromisso que vai muitas vezes tirar o seu sono. Caramba, precisava sim do empréstimo, precisava do problema, ou precisava resolver o problema, mas talvez o empréstimo não seria a situação correta. Quando você pega com o banco, beleza, o banco vai, se você não pagar, o nome vai sujo, mas não vai vir atrás de você. O banco não vai bater na tua porta. O problema maior é quando você vai lá, tá precisando de dinheiro e vai na agiota. Agiotas são pessoas que emprestam dinheiro às juros. E a maioria delas, não falo todas, a maioria delas, se você não pagar, eles cobram. E não cobram de forma legal, não. Cobra de forma muito rígida. Então, o que acontece? É isso que acontece. Quando a gente toma decisões erradas, a tendência é também dar errado. Por que tomamos decisões erradas? Porque não colocamos Jesus no centro. Não oramos, não pedimos direção, não fazemos as nossas escolhas de acordo à vontade de Deus. Deus não quer, não deseja que ninguém pereça. Deus não quer que a gente passe a nossa vida sofrendo por situações que poderíamos fazer diferente. Mas quando a gente decide fazer por nossas escolhas, por nossa vontade, nós estamos colocando em risco o nosso futuro. São outras áreas, tantas áreas que você toma decisões que acaba não acarretando só com você, mas acarretando com a sua família. Sabe, um pai quando ele está no emprego bom,
talvez não é um salário tão legal, mas é um emprego que dá estabilidade. E por causa de uma promessa de ganhar um pouco a mais, ele sai, toma a decisão de sair sem consultar a Deus, sem falar com o Senhor. O que acontece com ele? Pode ser que o emprego na frente dê errado, aí ele fica desempregado e coloca a família toda em perigo. Então, tudo que ele for fazer, não devemos fazer com a nossa vontade, com o nosso ego, com o nosso desejo, mas sim com o desejo de Deus. Sabe, descansa no Senhor. Mas em Salmo 37 fala, deleita do Senhor e descansa em mim. Ou seja, então, descansa e confia no Pai. Entrega tudo a Ele. Porque Ele tem cuidado de você, Ele vai cuidar de você, Ele não vai deixar você na mão. Então seja fiel ao Senhor. Não deixe que nada e nem ninguém te deixe conduzir sem a vontade de Deus. Muitas vezes nós estamos dentro da nossa casa, do nosso lar, vem esposos, filhos, e vem querendo nos ajudar a resolver os problemas, dão ideias, dão sugestões. É válido, é legal a família estar unida para resolver os problemas, mas se toda a família não estiver unida no propósito, junto com Jesus ali, e deixar Deus falar o nosso coração, muitas vezes a ideia que um filho, a ideia que um pai, a ideia que a mãe, a ideia que às vezes, sabe, que estão ao seu redor, dão para você e você toma aquela decisão, não vai surtir efeito positivo. Por quê? Porque não foi a ideia de Jesus, não foi a vontade de Jesus, foi a vontade da pessoa que está do seu lado, que tem o mesmo defeito, a mesma dificuldade de ter comunhão com Jesus, como você não está tendo. Então, que possamos aprender, sabe? Porque isso é muito sério, porque isso vai refletir não só agora, mas em todos os dias da sua vida, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, vai mudar todo o contexto. Uma vida com Jesus, uma vida sem Jesus. Pare e pense. Vamos colocar aqui numa bandeja. Olha para uma família que serve a Jesus e olha para uma família que não serve a Jesus. Eu tenho casos, tenho pessoas que eu conheço, que famílias que servem a Jesus, você vê Deus trabalhando, prosperando e vivendo a vida com paz. E para família que não serve a Jesus, a gente vê tristeza, ranger de dente, perseguição, problema, dificuldade. Isso não quer dizer que o cristão vai ser sempre vida boa, não. Aquele que serve a Deus também tem suas lutas, tem suas batalhas, tem sua dificuldade. A diferença é que Deus está no meio. É onde Deus está, a vitória é certa. A Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Ou seja, se Jesus falou isso, você vai passar por dificuldade, passar por tribulação, mas se você está com Ele, se Ele é a tua luz, se Ele é a tua direção, se você deixou a tua vida na mão dEle, as coisas vão acontecer e Deus vai prosperar você, Deus vai abençoar você, Deus vai trazer a verdade, a justiça para a sua vida, porque Deus é justiça. Ele não deixa um filho seu enganado. Ele não deixa um filho seu desamparado. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Agora, aquele que insiste, aquela família que insiste em andar nos seus prazeres, nas suas vontades, nos seus desejos, tomando decisões sem consultar a Deus, infelizmente, ele vai sofrer as consequências. Ele vai sofrer as consequências. E só vai começar a mudar quando ele decidir colocar Jesus na história. Poder decidir colocar Jesus no meio do seu dificuldade, das suas tribulações, dos seus problemas, e deixar Deus entrar e fazer aquilo que tem que ser feito. Por quê? Porque Jesus ele não vai entrar na tua vida de forma desordenada, sem que você permita. Ele vai simplesmente fazer a vontade sua. Se você aceitar que ele vem e faça a morada junto com você, a sua vida, ele vai entrar, vai morar com você e vai te direcionar a ter uma vida saudável. Agora, se você não aceitar, ele vai ficar do lado de fora só observando. E triste, porque ele quer te abençoar, ele quer te mudar a tua história, mas você não está deixando, você não está permitindo. Sabe, Deus, o Pai Todo-Poderoso, o Espírito Santo, Jesus Cristo, a Trindade gloriosa, ele não vai entrar na tua vida se você não permitir. Já o diabo não, irmãos. O diabo, se você bobear, se deixar uma brecha, ele entra e destrói toda a sua família, destrói sua casa, destrói seu trabalho. Então vigia. Se você não está em Cristo, vem para Cristo. Deus não é religião. Deus ele não é religião.
Deus é dono de todas as coisas. Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Jesus Cristo. Não se engane com doutrinas, não se engane com religião. Deus é o único que vai te dar a salvação, te dar a vida eterna, vai te dar uma vida com paz, com saúde. Volta para Jesus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. A glória de Deus, tenha um bom dia, uma boa semana. Que esse domingo seja um domingo de muita paz. Que você reflita nessa palavra. Jesus é a luz do mundo. Deixa ele ser a luz do mundo na sua vida também. Deixa ele ser a luz na sua vida. Que você possa ensinar seus filhos os caminhos que ele deve andar. Para que não seja um reflexo seu hoje. Não seja um reflexo da sua vida hoje. O seu filho pode ter uma vida muito mais saudável, muito mais abençoada na presença de Deus. Então conduza o seu filho para a casa do Senhor Jesus. Ande com eles na presença do Senhor Jesus. Porque seu filho é seu bem mais precioso. Se você ama, você deseja que seu filho tenha uma vida saudável, uma vida próspera, não deixe ele sem viver na presença de Deus. Coloque ele nas mãos de Jesus e vá para a igreja, leve o seu filho para poder ouvir a palavra de Jesus. Porque infelizmente na nossa casa, ele muitas vezes só vê coisas que não deve. É YouTube, TikTok, é tanta coisa desagradável que não edifica a vida dele, que ele fica vendo e automaticamente está sendo alimentado por isso, crescido por isso e não edificado pela presença de Deus. Então, muitas vezes, os filhos estão se perdendo porque os pais estão negligenciando o ensinamento de Jesus na vida deles. Deus abençoe a todos, tenham um ótimo dia, fica com Deus, um abraço.